está lendo aqui, que está no versículo de número 3. Eu vos digo, não antes vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aí a resposta dele está no versículo 4. Ou aqueles 18 homens, sobre o qual caiu a torre de Siloé, e matou, pensais que foram maiores pecadores do que todos que habitavam em Jerusalém? Jesus está falando, olha, lá fora tem gente que também está sofrendo. Lá fora também tem gente que está sendo acometido por desastres. Só que aqueles que estão em Jerusalém são os santos. Os santos não estão privados de acontecerem as coisas contrárias. Os santos não estão privados de enfermidades. Os santos não estão privados de escassez financeira. Os santos não estão privados. Então, aquilo que acontece aos bons também acontece aos maus. E, na verdade, o justo sofre por permissão divina, por pedagogia e por consequências que acontecem diante daquilo que vem na vida de cada um. A Bíblia nos diz que Jesus, ele continua falando com eles e ele dá um exemplo. Qual é o exemplo? Uma parábola, capítulo 13, versículo 6. Então ele também falava por parábolas. É o exemplo que Jesus ele dá. Ele fala, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E aqui, irmão, é uma questão que a gente precisa pensar. O que a figueira está fazendo plantada dentro da vinha? Aquela figueira não foi plantada acidentalmente, não. Aquela figueira foi plantada ali intencionalmente. E quando Jesus está dando o paralelismo aqui, diante do sofrimento do justo, diante do sofrimento dos maus, ele faz uma figura aqui, uma analogia, uma parábola de usar a figueira sendo plantada dentro da vinha. Jesus ele está dando um símbolo para Israel, porque em Isaías capítulo número 5, a Bíblia nos diz que a parábola da videira é que ela foi plantada para dar frutos. E o viticultor ele faz uma pergunta: o que eu faria mais para que essa videira produzisse fruto? Eu cavei, eu cerquei, eu adubei, mas ela continua não dando frutos. Então o que eu farei com essa videira? Ezequiel, por exemplo, ele dá o exemplo da videira e das duas águias, e a Bíblia nos diz que aquela videira também não produz, e isso que é a falsificação da videira. Por isso que em Abacuque, capítulo de número 3, Abacuque diz ainda que a videira não floresça e não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, as três árvores mais representantes para Israel: a figueira, a videira e a oliveira. Jesus ele está fazendo um paralelismo aqui, mostrando que um homem plantou na sua videira, ele tinha também uma figueira que foi plantada. E quando a Bíblia nos diz que nesse lugar ele vai buscar fruto e não achou, então ele diz para o vinhateiro o seguinte: o que esta figueira está fazendo aqui, e eu venho buscar fruto todos os anos, mas nunca encontro fruto nela, eu vou cortar. Só que o vinhateiro, olha o vinhateiro, dizendo sobre a figueira que ele plantou, ele fala: deixa ela aí, deixa um tempo aí, porque eu vou adubar, porque eu vou plantar, porque ela vai dar fruto ainda. E olha, a Bíblia não diz se essa figueira produziu fruto ou não. A Bíblia não diz. Só diz que o viticultor ele teve mais trabalho para adubar. Ele confiou. Ele falou: não corta não. E aqui eu quero já deixar um adendo aqui, irmãos, que nós não sejamos aqueles irmãos da tesoura. Corta, arranca, tira, coloca de lado, joga fora. Porque o dono da vinha, ele tem tanto amor. Não estou falando com a videira, porque a videira verdadeira, ela vai produzir. O dono da vinha tem cuidado com quem está dentro da videira, mas não produz. Deixa aí. Mas não canta,
deixa aí. Mas não prega, deixa aí. Mas não intercede, deixa aí. Nunca produziu um fruto. Aí o dono da figueira fala: a responsabilidade não é tua, a responsabilidade é minha. Eu vou tratar. Porque dentro da videira, dentro da vinha, tem remédio. Dentro da vinha não é lugar de morte. Dentro da vinha é lugar de vida. E para receber vida, tem nutrição, tem adubo, tem alimento, tem chuva. E o viticultor, ele não fala: produzir não é, escute uma coisa, produzir não é responsabilidade do viticultor. Produzir não é responsabilidade do dono da vinha. Produzir é responsabilidade da própria árvore. E a árvore, ela precisa produzir, porque nós fomos chamados para produzir. Então o dono da vinha, ele faz uma negociação com o viticultor, com o agricultor. Eu vou deixar sobre o teu cuidado, eu vou deixar sobre a tua responsabilidade. Então Jesus está ensinando: a responsabilidade do viticultor é plantar, é adubar, é cercar, é capinar, é tirar os matos, é tirar os bichos e esperar que aquela árvore venha dar fruto. Agora, no versículo 10 em que nós lemos, Jesus está dentro da sinagoga. A sinagoga foi um ambiente construído durante o período do cativeiro babilônico, que o povo é exilado, e como o povo é exilado, eles precisam aprender a lei que era pregada dentro do templo. O templo construído por Salomão foi queimado, destruído por Nabucodonosor. Então o povo que está exilado começa a construir uma sinagoga, para que no dia do sábado, o escriba, e o primeiro escriba diz que foi Esdras, ele pega a lei e começa a proclamar a lei, ensinar a lei. E essa lei, ele começa a aplicar a palavra. O modelo que nós temos hoje de congregação, de igreja, é o mesmo modelo, parecido com o que havia na sinagoga. Facultava-se a oportunidade para aquele que tinha o manejo de cortejar a palavra de Deus e aplicar a palavra àqueles que estavam ouvindo. Então a sinagoga que está aqui, quem está ensinando não é Esdras, quem está ensinando é Jesus. Quem está dando a palavra é Jesus. E Jesus ensina naquela sinagoga. Ora, pelo período e pela lei de Moisés, aqueles que entravam no templo para adorar, ou que entrariam futuramente, até porque Moisés não viveu no templo, mas teve um tabernáculo, existiam as repartições para que se entrasse até o lugar do Santo dos Santos. O átrio, onde estava o altar do sacrifício, para oferecer ali o sacrifício pelo perdão dos pecados, no lugar da entrada, e passava-se ao pátio, onde tinha ali a pia de bronze, com os espelhos que foram dados pelas mulheres, aonde que se lavava-se, simbolizando a palavra e podendo refletir ali o seu rosto também. Entrava-se ao lugar santo com 5 pilares, e nesse lugar santo havia ali a mesa dos pães da proposição, havia ali a menorá, o castiçal, e passava-se para o lugar santo dos santos. E quando se entrava no lugar santo dos santos, ali estava a arca de Deus, onde representava a glória do Senhor, com tudo que estava contido dentro da arca: o maná, a vara de Arão e a lei. Jesus está ensinando na sinagoga, e nesta sinagoga ele é a própria palavra. Para pregar a palavra, Jesus ele tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta autoridade, que está ali dentro daquela sinagoga uma mulher.
E essa mulher tem um espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade que havia sobre esta mulher castigava ela durante 18 anos. São 18 anos